Boa noite a todos. Queria pedir ou lembrar vocês de desligar os celulares, por favor. A leitura de hoje é um trecho de Sentimentos Fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo. No terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Queria convidar a todos a elevar os pensamentos à espiritualidade amiga. Deus, Pai amado e celeste, queremos nesse instante agradecer-vos por essa oportunidade bendita de estarmos nessa casa de oração em busca de conforto espiritual e aprendizado. Queremos pedir a vós, por todos aqui presentes, e também por aqueles que não puderam comparecer, que possam derramar fluidos de paz, de harmonia e de amor sobre nossos corações. Queremos pedir a vós e a espiritualidade amiga aqui presente, que possa intuir nosso amigo palestrante na noite de hoje, que aqui se faz instrumento de vossa bondade, e que nós, por nossa vez, possamos estar aptos a aprender tudo aquilo que nos será dito. E, quem sabe, com o nosso esforço, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. A palestra hoje é do nosso irmão Amaury Fernandes. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham através dos outros meios, os demais meios de comunicação. Um abraço carinhoso a todos. Como
o tema de hoje, nós lançamos e percebemos que algumas pessoas ainda não estão muito familiarizadas com o tema. É bom, porque a grandeza de Jesus, o Evangelho de Jesus, por mais que seja divulgado como é, tão divulgado, né, o Evangelho, a Bíblia em si, mas o Evangelho de Jesus, as cartas, como acabamos de ouvir uma aqui agora, né, as cartas de Paulo, mas nós sempre ainda vamos faltar algo, sempre alguém vai falar e a gente, nossa, não tinha parado para ver esta mensagem, não lembrava dela. E nós trouxemos esse tema, A Caminho de Emaús. Na realidade, ele está no livro Caminho, Verdade e Vida e está no livro Pão Nosso. Então, no primeiro momento, no Caminho, Verdade e Vida, ele traz o título O Amigo Oculto, que na conversação, na narração de Emmanuel e Chico Xavier, estou íntimo do Chico, tá vendo? Chico Xavier, ele traz assim a conversação a respeito da estrada de Emaús. Mas o que é Emaús? É uma aldeia que está narrada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, uma narração com vários versículos. Uma aldeia distante de Jerusalém, 60 estádios, como é colocado no Evangelho. E, logicamente, por ser uma aldeia, um local, esses companheiros estavam nesta estrada, a caminho de Emaús, né? A estrada de Emaús. E no primeiro momento, Emmanuel, ele traz um versículo do Evangelho de São Lucas, do capítulo 24, versículo 16, falando assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para não o conhecerem. Os olhos de quem? São dois discípulos que estavam indo a esta caminhada, a esta aldeia. Então os olhos deles estavam como que fechados, para não o conhecessem. Quem será que não era para conhecê-lo, para eles não o conhecer ali? Jesus. Lá no final, nós não vamos apresentar hoje, mas só num versículo onde no Pão Nosso, no livro Pão Nosso de Chico Xavier e Emmanuel, fala ao partir do pão. Só no momento do partir do pão, em que os discípulos convidam este companheiro, que se faz que ia continuar a viagem, e eles o convidam para também hospedarem no mesmo local, e no partir do pão é que eles então reconhecem Jesus Cristo, o Mestre. E essa narração de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, eles falam ainda que estes companheiros estavam numa conversação nesta caminhada, muito tristes, preocupados, até mesmo desanimados, com um espírito mesmo até de negação de tudo o que estava acontecendo, e agora foi naquele momento da crucificação de Jesus e já era o terceiro dia. Então eles estavam meio assim, sem saber o que fazer. Como será? E estavam nessa conversação a respeito de todos os acontecimentos. Então, era um momento assim de tormenta, angústia, como fala aqui, angústia, dúvida. E isso penetrava-lhes a alma. Então eles estavam muito sentidos a respeito de todos os fatos. De repente, nesta mesma caminhada, um homem que se fazia para o mesmo local os acompanhou, os adiantou e o acompanhou os dois ali, vendo essa conversação toda, e ele se faz de desentendido de tudo que estava acontecendo. Então ele pergunta: de que estão falando? De quem estão falando? Que fatos são esses? Ele faz de desentendido. E aí começa uma conversação, os discípulos falam um pouco do que ocorreu, mas só mesmo no final da estrada, no final onde iam para a hospedaria, é que eles vão reconhecer. Mas enquanto eles estavam ainda nessa indecisão, porque este companheiro apareceu como um peregrino, a narração de Emmanuel é que ele apareceu como um mísero peregrino. E então, mesmo nessa dúvida que eles se fizeram parecer, eles começaram a sentir algo confortador.
Só da presença deles, só de ver ali as indagações que foi ocorrendo no caminhar, eles já sentiram algo confortador. Ainda não sabiam quem era aquele peregrino. Então era um bem-estar. Ouvindo depois a argumentação, aí sentiram esse conforto. Mas somente no termo da viagem, quando da partilha do pão, é que eles souberam que ali se encontrava o Messias. Jesus Cristo então se fez aparecer para eles. Mas essa proposta de Emmanuel e Chico Xavier é para dizer que ainda hoje existem muitos aprendizes nessa estrada simbólica de Emaús. Então ele coloca uma estrada de Emaús agora como uma estrada simbólica e que ainda hoje existem muitos irmãos, muitos companheiros nessa estrada de dúvida, de indecisão, de incerteza. Então ele coloca assim, esta estrada simbólica. Eu quero que os irmãos prestem atenção que nós vamos apresentar essa proposta para esta estrada simbólica. E espantam-se porque às vezes essas pessoas vão às suas religiões, seja ela católica, evangélica, seja nós espíritas, né, como estamos aqui, ou simpáticos à doutrina espírita, e ouvimos a mensagem de Jesus, ouvimos leituras, ouvimos palestras, lemos livros e mais livros maravilhosos, mas no momento de colocarmos a proposta daquela mensagem, da palestra, do livro, em prática, que sentem assim que agora eu preciso colocar em prática, aí é hora de repente, se acovardar, fugir, né? Recuar e não, ainda não é para mim. Então, Emmanuel diz que ainda hoje há inúmeros irmãos nesta mesma situação. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram, sempre com imagens distantes, passagens distantes, sempre procurando algo confortador, seja para ir numa casa espírita distante, onde tem um grande médium na área da psicografia, né? O pessoal gostava muito de, eu vou ver se eu recebo uma carta. E vai uma, depois vai duas, e depois ainda não está bom, vão de novo, porque ainda estão nesta ilusão. Ou seja, outros irmãos de outros meios religiosos que vão porque lá tem alguém muito, um orador maravilhoso, mas às vezes fica só nessa superficialidade. E agora é hora de ouvir a mensagem que está sendo trazida para que a gente reflita em nossas vidas, no cotidiano. Né? Essa é a proposta de cada um traz. Mas ele fala para nós que, às vezes, desta estrada simbólica, nós vamos encontrar um viajante, como esses irmãos encontraram um viajante verdadeiramente. Mas nós vamos encontrar nessa forma assim de um viajante desconhecido, um companheiro do dia a dia, um companheiro de trabalho, um companheiro que de repente na via pública nós vamos encontrar e vai nos apresentar algo que de repente vai tocar. Mas às vezes a gente vai ficar com esses olhos meio que fechados, fechados mesmo, e não vamos ouvir. Às vezes nessa forma de um viajante desconhecido, pode chegar alguém como que um velho, uma pessoa idosa, generoso, e vai tocar fundo ali com algumas coisas para nós. É para nós aquela mensagem. Mas mesmo assim, a gente ainda vamos continuar na mesma cegueira. Às vezes, pode vir esse jovem, na forma de uma criança, este amigo desconhecido, este viajante desconhecido. Pode vir na forma de uma criança tímida. Uma criança como nós temos as nossas em casa, como a gente convive com inúmeras, e como trazem coisas que nos surpreendem, podem ser que estão sendo usadas para nos chamar a atenção de algo que, de repente, estamos precisando levar aquela sacudida, né? Seja porque estamos olhando só trabalho, seja porque estamos olhando só coisas superficiais da vida, seja porque
estamos aquela fixação por comprar, e cada um traz a sua dificuldade e às vezes não se vê envolvida naquela coisa que vai crescendo e nos tomando conta mesmo e nos tirando o foco de, no dia a dia, estarmos mais centrados a uma vida mais espiritual, né? Podemos viver mais dentro daquele equilíbrio, principalmente desta equilíbrio espiritual para nossas vidas, que é o que nos conforta, é o que nos vai sempre trazer a saúde que precisamos, né? A felicidade tão almejada por todos nós, não é verdade? Então, mas como eu falei, que para aqueles discípulos, nós vamos trazer a narração que está lá no Evangelho de Lucas. Porque para aqueles discípulos, o amigo desconhecido veio numa forma de um peregrino, um mísero peregrino. E eles apareceu para eles naquele momento, e como ele chegou perguntando, de que estão falando? O que é isso que vocês estão falando? De propósito. E os companheiros, então, eles falam assim, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe do ocorrido? Não sabe das coisas que vem acontecendo nos últimos tempos? E ele ainda continua se fazendo. Que coisas são essas? E eles então falam, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras. Onde não só aqui na nossa região, mas todas as regiões circunvizinhas estão envolvidas, vêm em multidão para vê-lo, para tocá-lo, para receber não só a mensagem, para ser curado mesmo das suas doenças, das suas dificuldades mais difíceis, e ele tem trazido esta boa nova, esta grandeza, porque ele é o Senhor. E eles mas eles falavam num tom assim de rispidez mesmo, porque eles estavam como que, tipo, e agora? Ele falou isso tudo, mas e agora? E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E você não está sabendo dessas coisas? Porque todos estão sabendo. São os fatos do momento. É o nosso Senhor que foi crucificado. E nós, ao desabafo, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e até hoje, já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E você não está sabendo dessas coisas? É verdade, continuam eles. É verdade que hoje de madrugada algumas das companheiras, algumas mulheres que convivem conosco foram até o sepulcro, foram até o túmulo. Porém, lá chegando, viu o túmulo aberto e não encontrou lá Jesus. E elas choraram, aflitas, e elas ficaram muito tristes, mas elas trouxeram para nós uma colocação que um anjo apareceu a elas e falou que ele vive. Ele continua vivendo. Não estava ali, mas ele continua vivo. Então elas vão rapidamente até o local onde os demais companheiros, os discípulos, se encontravam reunidos para levar essa maravilha, como eles falaram, para levar até eles a mensagem. E chegando lá, elas falaram conosco que não encontrou, o túmulo estava vazio. Não encontrou Jesus, mas um anjo, ele apareceu e falou que Jesus vive. Então, dois dos discípulos imediatamente saíram em correria mesmo até o túmulo para conferir o que elas tinham falado. E realmente lá chegando, viram o túmulo aberto e não encontraram ali Jesus, não encontraram o corpo de Jesus. Não encontraram também nenhum outro sinal, como elas falaram dos anjos, Não encontraram também nenhum sinal. Então voltaram cabisbaixos, tristes, decepcionados também.
E ainda tinha uma colocação assim que aquelas mulheres ainda não tinham uma voz tão ativa, tão forte para eles se apegarem, não é? Mas eles então, os companheiros falando e mostrando essa incerteza, o, o mendigo, então agora ele fala: ó nécios, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Nécios quer dizer ignorante no dicionário, né? Estúpido, incompetente, eu não sei qual dessas seria a colocação para com os discípulos. Ó nécios e tardos de coração, para entender tudo que os profetas disseram. Porque desde as profecias mais antigas eles falaram deste Messias, deste Senhor que viria. E falaram tudo mais que aconteceria com ele. E Jesus mesmo trouxe essas verdades para nós. Ele falou que não estaria conosco por todos os tempos. A sua passagem era rápida. A divulgação do evangelho era para com esses escolhidos, para a continuidade deste evangelho, da boa nova, para com o povo. E obviamente, se são líderes, eles acabam fazendo outros discípulos, porque os líderes, eles não preocupam em ter aquela verdade só para eles. Eles querem fazer outros discípulos. Quando é a verdade, quando é aquela verdade de Deus, ela não é nossa, é de Deus. É o amor, é a fraternidade. Então esses líderes, eles conquistam discípulos que vão também se tornarem outros líderes. E é assim que o Evangelho de Jesus é essa grandeza. Desde, nós estamos no ano de 2019 e continua tão grande, tão atual e continuará. Por quê? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o enviado de Deus, o nosso Senhor e o governador espiritual de todo o planeta Terra. Então, será o nosso Senhor. E eles continuaram falando: porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? Porventura, ele não ia padecer e entrar na sua glória? Não é isso que todos eles falaram? Não é isso que as Escrituras trazem? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. Porém, os companheiros aí, aquele bem-estar aumentou. Aquele conforto, apesar dele estar pegando firme e pesado, aumentou aquele conforto. E quando chegou ali no término desta, então, aldeia Emaús, os companheiros, então, ameaçaram para a hospedaria, iam ficar naquela noite ali, naquela hospedaria. E ele fez como que ia seguir ainda a viagem. Os discípulos o convidou. Não, pernoita conosco, fique conosco aqui. Foi onde que eles, então, se organizaram e ficaram para a janta, a ceia, né, como era falado, né? E ali, a hora que este companheiro vai partir o pão, eles então veem ali que o desconhecido era o Mestre Jesus Cristo. Então, esta é a proposta deste desconhecido para esses discípulos. Mas Emmanuel e Chico Xavier falam que pode vir para nós em forma de um amigo, de um companheiro, pode vir na forma de um velho generoso. Nós estamos na quinta-feira, hoje, no início às 7 horas até 7h30, nós temos um momento tão rapidinho que quando eu falo assim, nós só temos 3 minutinhos. Ah, meu Deus, já? Porque é um momento assim de uma mensagem do livro O Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação da doutrina espírita, onde a gente está fazendo assim uma leitura de uma mensagem. E todos podem participar, lógico, que a gente faz só mesmo uma conversa, não é um estudo aprofundado, né, que o tempo não daria. E uma conversa tão gostosa. E na semana passada, nós tivemos a mensagem do Max,
o mendigo, para a nossa conversa, para nós conhecermos o que este companheiro trazia para nós neste livro. E ele, então, ele nos conta que ele morava numa cidade onde ele viveu até aos 40 e poucos anos, ele se envolveu numa doença, uma enfermidade muito séria, que o deixou impossibilitado de trabalhar. Não tinha condição de trabalhar, ele não tinha condição de fazer um esforço físico para as atividades que da época a gente sabe que de repente eram mais braçal, né, para a maioria. Ele não tinha condição de trabalhar. Então ele ia a partir daí viver dentro da caridade pública. Ele ia depender de irmãos para lhe ajudar, tanto na alimentação. Ele não tinha lugar nem para dormir, porque ele não tinha familiares. Ele não tinha familiares. Para que ele não vivesse nessa mendigância, né, só como mendigo, ele criou então uma venda de... São pequenos livros, pequenos objetos. Ele começou a vender e saía numa caminhada, na sua peregrinação, nas grandes fazendas, nos castelos, para vender os seus objetos. Isso, meus queridos, durou ainda mais 50 anos de peregrinação, porque ele viveu quase 100 anos. Pensam bem. Só que ele nunca reclamou de nada. Ele fazia tudo, aquelas suas caminhadas. A criançada o apelidaram de Conde Max. Ele não sabe por quê, não diz por quê, mas ele nunca se preocupou com isso, nunca ficou triste ou nervoso por causa disso. Ele ria da situação e levava esse título de conde para as criançadas. Mas também foi chamado de Pai Max. Então ele sempre visitando, era muito conhecido na região. Uma certa vez, em um dos castelos, onde cedia para ele um local lá na estrebaria, na estrebaria, para que ele pudesse passar a noite, né, seja noites chuvosas, noites frias, e ele não tinha onde ficar, então arranjava na estrebaria um lugar para que ele pudesse dormir. E ali, em outros lugares, ele tinha sempre um acesso ou outro. Mas Max então veio a desencarnar, né? O corpo físico veio a morrer. Tem alguns irmãos aí que não são espírita. O corpo físico morreu, né? Mas uma certa noite, em sonho, ele aparece por causa da filha de um daqueles dono do castelo, onde ele dormia lá na estrebaria. Esta companheira, esta filha, essa jovem, ela orava pelo Pai Max, pela situação difícil dele. Eu quero mostrar então a gente, desculpa, eu só na versão de trazer o nosso estudo. Ela orou a prece desconhecida para ele, de uma companheira que ele achava que só estava cedendo ali um lugar para dormir, fez com que o Pai Max viesse, sentir confortado. Olha o amigo desconhecido através de uma prece. Se sentiu confortável e veio até ela em sonhos. E a partir daí, ele vem falar para ela: olha, querida jovem, a sua oração me tem ajudado muito. Então eu quero agora compartilhar com outras pessoas a minha vida, a minha história. Essa história eu não vou contar para vocês, não. É porque está no livro O Céu e o Inferno. No finalzinho eu continuo fazendo um convite para vocês lerem o livro, tá? Nós temos convite no final. Porque ele foi ajudado, mas ele agora se torna um mensageiro também, onde a doutrina espírita traz para nós amigos desconhecidos. Um velho generoso pode ser uma senhora. Nesse mesmo livro nós já tivemos inúmeras mensagens, e mesmo aquelas mais dolorosas, as situações difíceis de desencarnação, de perturbação espiritual, mas deixam uma mensagem para nós. Como estamos nos comportando em nossas vidas. Como estamos vivendo a nossa vida.
E cada um, desde o feliz até o mais atormentado, criminoso, suicida, traz uma mensagem para a nossa reflexão. Como uma forma de um amigo, de um viajante desconhecido. Da mesma maneira, Chico Xavier, na sua psicografia, que são inúmeras psicografias, né? A grandeza de Chico para conosco, para com a vida, para com a doutrina espírita, um trabalhador, né, de grandeza, através da psicografia de Neio Lúcio, um livro tão gostosinho de ler que muitas pessoas podem falar assim, simples, e a gente adota no Evangelho no Lar quando temos crianças, então, jovens, né? Jesus no lar. Uma linguagem gostosa. Tem algumas histórias, né? Quando eu presenteei uma companheira e ali incentivando o Evangelho no lar, falando como funciona para ela aprender e começar a fazer. E até uma oportunidade, ela falou assim, mas essa aqui já saiu tantas vezes. Porque às vezes ele faz de uma história e repete o formato. Mas é para nosso entendimento, com simplicidade, mas com a veracidade de um médium de grandeza, Chico Xavier. Então é de credibilidade, porque às vezes nós queremos uma mensagem sofisticada e o Chico Xavier traz sim, é sofisticada. Temos leituras que são difíceis nós ainda não conseguimos entendê-la. Mas ele traz as mensagens simples, porque Jesus é simplicidade. A vida é simples. Nós é que fazemos dela algo distorcido, né? Mas então, ele narra para nós que em zona montanhosa, uma região de estradas difíceis, e numa época também, como nós estamos passando, né, a época do frio, o inverno estava forte, às vezes ventos castigando mais as pessoas, às vezes aquela chuvinha fina, fria, que dói até, né, de tanta dificuldade. Dois amigos faziam ali nessa viagem e eles precisavam, por necessidade, ir naquela viagem caminhando e um deles se encontrava muito irritado. Nós precisamos chegar imediatamente em tal aldeia, porque senão nós não vamos conseguir, e nós já estamos cansados, nosso corpo já está abatido, nós estamos fragilizados, nós não podemos perder tempo. Ele estava nessa ansiedade para chegar imediatamente no local. E o outro se encontrava mais tranquilo, mais manso. E estão juntos nessa caminhada, mas em meio ao caminho, encontram um volume na beira da estrada, envolto a alguns panos. E eles então, aproximando, observam ali uma criança. E essa criança se encontrava semi-morta. E aquele companheiro mais irritadinho, mais apressado, não percamos tempo, não podemos parar com isso. Isso aí vai ser um fardo para nós, e nós não temos tempo, nós estamos doentes, nós estamos cansados, vamos. E o irmão pegou o outro amigo, né? Calma. Nós temos sim, nós estamos cansados, mas tenhamos calma. E como vamos deixar esse nosso irmão aqui? É um irmão nosso e ainda é criança, delicada, frágil. Se nós deixarmos, aí sim ele não vai conseguir sobreviver. Não podemos perder tempo. E continuou tão irritado e saiu e não deu confiança para o amigo. Que nós podemos lembrar naquela parábola do bom samaritano, né? Alguém lembrou? Porque aquele companheiro estava mais tranquilo, ele não perdeu tempo. Ele pegou a criança. E naquela maneira de uma melhor forma de carregá-lo, porque ele estava totalmente desprovido até para isso, a melhor maneira foi trazê-lo, aconchegá-lo ao peito, abraçá-lo fortemente, porque senão ele não conseguiria nem continuar a viagem. E aí que a viagem foi mais lenta, mais difícil, porque o frio continuava, a noite ficou ainda mais difícil para ele. Mas nesse meio em que ele abraçava, era uma troca de energias, uma troca de calor. Tanto ele estava sendo ajudado e não percebia, quanto a criança também estava sendo ajudada. E no término, o local onde eles iam ficar à noite, ele chegou
organizou um lugar para si, conseguiu arranjar os cuidados para a criança, mas ele começou a olhar e perguntando, aquele companheiro que tinha saído primeiro, apressado, não tinha chegado. Mas ele precisava dormir, descansar, e assim fez. No dia imediato, chegou a notícia, lá no local em que ele se encontrava, que aquele companheiro, por algum motivo, caiu na beira da estrada, não conseguiu reerguer, e o frio, a chuva, o vento, ele acabou sucumbindo, acabou desencarnando. Então a gente vê que às vezes, como esta criança vai chegar para nos dar um recado. Às vezes é um peso, às vezes é uma palavra, às vezes é um sorriso que uma criança dá, né? Às vezes não precisa nem falar, nem sorrir, às vezes um olhar. Então, sempre temos, na forma também de uma criança, uma forma de uma criança até desconhecida, alguém, né? Jesus, uma mensagem para aquela que nós estamos precisando, que de repente estamos cegos. Os olhos estão como que fechados para olhar, para sentir, para ver, para continuar a vida. Então, nós estávamos, no início da proposta, falando desta estrada simbólica. Né? É para que nós possamos, a cada um de nós podemos ter essa estrada em nossas vidas. Cada um de nós podemos ter esse caminho em nossa vida. Este caminho, esta estrada, pode ser uma oportunidade. Para aqueles discípulos que estavam na viagem até Emaús, foi realmente uma forma de um peregrino, mas realmente era Jesus para eles, porque precisava, de repente, eles voltar ao grupo e falar, olha, Jesus ressuscitou. Então, foi naquela forma. Agora, o que esses companheiros fizeram a partir daí em suas vidas? O que é que os discípulos trazem para nós, né? A gente pode agora falar até dos demais. O que é que eles trazem para nós desta mensagem de Jesus que é tão atualíssima para nós, tão forte em nossas vidas até hoje? Quantos e quantos líderes esses companheiros, porque é como que tem uma mensagem que fala assim, caindo em si. Não sei se alguém lembra. Eles, a partir das dificuldades, das dúvidas, cada um passou, mas caíram em si para continuar o Evangelho de Jesus, para continuar a divulgação de Jesus para nós, cada um de nós. Não é? Então, mas como que vai chegar para nós essa oportunidade num companheiro de trabalho, por exemplo? Às vezes, nos encontramos tão envolvidos em trabalhos, nessa correria de eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter meus compromissos. E quais são as desculpas que a gente dá para isso quando estamos assim um pouco assim afoitos, um pouco assim preso a esse trabalho às vezes? Os meus filhos estão pequenos, eu preciso cuidar deles. Eu preciso, depois quando cresce, eu preciso estudá-los. Ou nós mesmos, né? Às vezes colocamos culpa que é para eles, mas é para nós mesmos. Eu preciso comprar casa, eu preciso comprar um carro, isso, e fica envolvido. Quantas vezes um companheiro, de repente, chega e fala assim, eu não estou te achando bem. Você está bem de saúde? Oi, por que você está falando? Eu estou bem. E às vezes nós trazemos sempre assim uma forma de que sabemos tudo. Às vezes até damos aquele risinho irônico, achando que nós sabemos tudo. Porque às vezes a gente sabe um pouquinho. Mas muitas e muitas vezes nós estamos com os olhos meio que fechados para perceber. E alguém vai falar, eu estou te achando assim um pouco fragilizado. E nós ignoramos. Às vezes a gente está caminhando naquelas pessoas simples, né? Não sei se os companheiros aqui do meio rural, foram do meio rural, né? E aquelas pessoas tão simples, eles vêm receitar até um chazinho pra gente. Nossa, eu tô achando você meio amarelinho, você pode tomar um chazinho.
E por que a gente não ouve aquela pessoa numa forma de uma pessoa desconhecida ou de uma mensagem desconhecida? Talvez é para a gente parar, tomar mais líquido. São mensagens que vêm. E não importa quem é. A gente ignora. Nós temos esse companheiro na forma da criança que nós começamos a falar. Quem não tem essa criança em suas vidas? Tem umas crianças rebeldes? Tem sim. Que a gente fica, né? Oh, meu Deus! Mas até nisso, são mensagens que estão trazendo para nós. Para que a gente reflita, para que a gente mude algum comportamento de como estamos para com essas crianças, como está essa forma da minha educação. E observar melhor, é isso mesmo que eu estou fazendo? Eu estou mimando demais? Não. Eu não estou sendo enérgico demais? Não. São formas que virão até nós. Mas nós temos aquele velho, né? Na forma do Max, do pai Max. Como eu estava falando, que nós temos este grupo e através de uma mensagem, de uma prece, a doutrina espírita sempre chama atenção para que a gente faça as preces, não é? Não deixe de orar. Façam suas preces. No momento difícil, eu não consigo orar, a gente pode falar assim, não, respira, façam suas preces. Preces sentida, preces verdadeiras. Não só na hora de dormir ou na hora de acordar, de levantar, não. Em todos os momentos, seja para alguém ou seja para nós mesmos, façamos as nossas preces. Porque essa companheira desconhecida atingiu, no plano espiritual, o Max, o mendigo. Então isso nos dá assim a certeza de que nós podemos orar por esses irmãos, seja aquele que está no nosso lado, seja aquele que está doente às vezes nas casas, nos hospitais, ou aqueles que estão abandonados, aqueles que estão envolvidos com situações difíceis dentro de alguma viciação, que é tão triste, orar. Seja por nossos irmãos, onde de repente uma catástrofe aconteceu e nos deixa muito sentido de observar, seja no Brasil, mas seja nossos irmãos que estão envolvidos nas guerras, onde inúmeras e inúmeras pessoas estão todos os dias nesse sofrimento, não só desencarnando, mas sofrendo, que nossas preces possam cada dia ir mais sentida, porque vai tocar alguém. Ela tem endereço. Mas este Max, mesmo sendo lá um mendigo, ele veio e deixou a mensagem, onde na codificação da doutrina, os coordenadores, né, preparando esses maravilhosos livros, né, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, junto com outros companheiros que também, olha, um líder, ele cria outros companheiros, ele prepara outros companheiros e trouxe para nós no livro Céu e Inferno, como nas obras básicas todas, mas nós estamos divulgando hoje o livro Céu e Inferno. Nós temos esse momento e uma das mensagens está lá, para vocês ficarem bem curiosos. E as pessoas podem, inclusive, mesmo que não tem tempo de chegar às 7 horas, podem, eu gostaria de ver, porque além da gente ler, uma colega no primeiro dia, sabe, uma colega que participa conosco, ela trouxe, mas tem um áudiozinho de cada mensagem. E nós, além de lermos, às vezes no carro, a gente coloca no celular, nós temos o grupo para este livro, e coloca e ouvimos a mensagem. Sim. Então, de repente, você não tem tempo. Como é que eu faço para mim obter o áudiozinho? Eu quero estar nesse grupo. E às vezes trazer seu comentário no grupo, dentro ali da mensagem, porque é a doutrina espírita divulgando o trabalho, divulgando essa grandeza que é a codificação. Então nós temos que conhecer as obras básicas, né? Nós temos, graças a Deus, na semana passada o nosso companheiro falou muito bem, graças a Deus a casa tem um estudo para todas as obras. Mas aí temos o Céu e o Inferno, temos a Gênese, que o Adão gosta de falar muito da Gênese. Então são livros que às vezes a gente vai ler e acha difícil ler. Eu confesso que às vezes, como estamos chegando na doutrina, alguns livros são difíceis de ler, mas que a gente persevere. E daí a pouco está no grupo da leitura, no clube da leitura aí, ó.
todo mês um livro. Aí sim, passa a ser aquele prazer de ler. Mas as obras básicas precisamos ler. Então um convite aí para os irmãos que querem receber o áudiozinho, nos procurem para obter essa mensagem. É um irmão trabalhando como agora um mensageiro desconhecido. Olha que maravilha. Ok. Então seja um andarilho, seja um companheiro inesperado, seja um velho generoso, seja uma criança tímida ou alegre, seja uma criança em nossas vidas trazendo uma mensagem. Agora, como estamos recebendo essa mensagem? Nós vamos continuar sempre só recebendo? Tá ok? Recebemos mensagem, nós vamos fazer como o Pai Max. Quando eu desencarnar, vocês querem desencarnar para mandar uma mensagem para cá depois? Não, tá cedo, né? Então qual que é a proposta? Ficarmos só querendo receber mensagens? Então vou ver se chega esse desconhecido para mim. Essa mensagem está vindo todos os momentos. Agora, e se nós virarmos então um mensageiro desconhecido? Como fazendo uma prece, como ouvindo mais as pessoas, como divulgando a doutrina espírita, a reencarnação, não só reencarnados como desencarnados. Gente, muitos ainda não conhecem a grandeza da doutrina espírita. Muitos não conhecem ainda esta tão discutida e ainda para muitos temida vida após a morte. Oh, meu Deus, será que existe mesmo? Vamos falar da doutrina espírita. Por isso que a casa tem os estudos, porque quando a gente estuda, a gente fala com certeza, com grandeza, porque nós estamos estudando. É isto que a doutrina espírita faz. É isto que a doutrina espírita traz para nós. Ela não vem trazer como uma mágica, que a gente chegando aqui, tudo em nós desaparece como curas, como na época de Jesus, os milagres. Não. Mas a doutrina espírita nos possibilita um entendimento para as nossas vidas, agora como reencarnados, ou outrora como espíritos, mas fala do futuro. O que nos espera o futuro? Como estamos trabalhando para esse futuro? E fala dessa grandeza de um futuro. Fala de Deus, o nosso Senhor e Criador. Fala de Jesus, né? O nosso Senhor Jesus, nosso mestre e nosso irmão maior. Então sejamos aí, nós esse desconhecido, na vida das pessoas. Sejamos nós os representantes de Jesus. Sejamos nós os divulgadores da doutrina espírita. Sim, eu sou espírita. Não temos vergonha de falar, não. Eu sou espírita. Eu sou até prosa demais. Onde você? Não, sou espírita. Meu trabalho agora já está assim, sabe? Esses dias chegou uma pessoa do Brasil e aí um companheiro falou assim, chegou uma moça aí e ela falou daqueles negócios que você fala, Mauri. Aí eu peguei e falei para ela, meu amigo é disso também. Não sabe nem falar o que é. Mas eu sei que já está vindo um contato aí. Eu falei, não, pode mandar nos procurar. A Casa Espírita, passei o endereço. Porque você não precisa ter vergonha. E mesmo que aquela pessoa não vai entender naquele momento, não tem problema. Ela já está sabendo que você é espírita. Porque eles têm familiares. Eles têm amigos que adoecem. Eles têm pessoas que estão passando por dificuldades e eles vão perceber, olha, o Maurício me falou dessas coisas. É a doutrina espírita. Para muitos ainda é desconhecido. Então sejamos autênticos, sejamos espíritas, sejamos alegres, felizes por isso, compreendamos essa doutrina e sejamos os divulgadores. Então sejamos nós, esses companheiros desconhecidos, nos fazendo de conhecidos na vida das pessoas. Muito obrigado a todos.